Então, com mais detalhes com a Maria Maciel. Maria, a gente estava acompanhando essa polêmica já há um bom tempo, né? Tinha aquela regulamentação, os planos se limitavam a oferecer os serviços que estavam nesse rol. Aí, a partir de agora, eles são obrigados a oferecer qualquer tipo de serviço, independente se está ou não está mais nesse rol. É isso? Isso mesmo, Edson. A gente acompanhou várias mobilizações, não só aqui no estado, como no Brasil todo, para que esse rol taxativo ele deixasse de existir. Por isso, é uma grande vitória o governo federal, né, o presidente da República, ter então sancionado essa lei. Eu vou conversar com o José Tenório Gameleira, que é presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, para falar um pouquinho para a gente, para quem está em casa, entender como que era antes com a existência desse rol e como é que fica a partir de agora. Boa tarde. Muito boa tarde, é com muita satisfação que a nossa comissão vem prestar esses esclarecimentos. Veja, antes a lei, ela dizia que era oferecido os serviços e que esses serviços ele estaria adstrito a um tipo de regulamentação da ANS. Ainda continua. O que significa o rol de procedimentos em saúde que a ANS divulga? É nada mais do que a amplitude da cobertura daqueles tratamentos que você necessita, ou tratamento, ou medicamentos, o que seja. Antes, aliás, com a publicação dessa lei, a 14.454, que foi sancionada ontem pelo que o Congresso regulamentou, ela diz de forma bastante simples. Veja, a amplitude de cobertura ela continua valendo. A ANS ela continua expedindo as normas do rol de procedimentos. Contudo, o que é que esta lei trouxe? A inovação é que se não estiver naquele rol de procedimentos, ou seja, na amplitude da cobertura, sim, o usuário ele pode ter o seu direito garantido. Contudo, essa mesma lei, ela diz de forma bastante clara que deve ter um mínimo de evidência científica para que aquele procedimento seja contemplado. Eu vou ser mais claro, veja, você que está em casa, que tem uma enfermidade, que precisa de uma medicação, está fazendo um tratamento de câncer, enfim, ou tem um tratamento com espectro autista, você precisa de uma determinada terapia, você precisa de uma determinada cirurgia, você precisa de uma medicação, o médico assistente, ele vai fazer toda a análise daquilo que é necessário. Antes, o médico, a interpretação, até que o Poder Judiciário já vinha adotando, o rol ser meramente exemplificativo, o médico, ele bastava fazer a prescrição sem maiores preocupações. Hoje, se aquele procedimento, se aquela medicação não tiver na amplitude de cobertura, o médico ele vai ter que, além de fazer toda a anamnese, todo o estudo do paciente, ele vai ter que justificar e mais, não somente justificar, vai ter que colocar as evidências científicas que aquele tratamento possui. Nada melhor do que o médico assistente, que está fazendo todo o tratamento do paciente, ele que faça o seu estudo, justifique, demonstre que tem um mínimo de evidência científica ou que aquele tratamento está aprovado pela CONITEC, que é uma comissão técnica de incorporação de procedimentos do Sistema Único de Saúde. Agora, só interrompendo, na prática, né, o que a gente via antes é que esses exames, procedimentos que não constavam nessa lista, a pessoa só conseguia se judicializasse, né? Isso vai evitar também essas judicializações? Certamente, veja, se você tem uma lei que garante aquele procedimento, até de forma administrativa, o plano não vai mais ter como fazer aquela negativa. Porém, deixa uma ressalva importante. O médico ele vai ter que, quando ele fizer todo o estudo do paciente, toda a anamnese do paciente, relatórios médicos, ele tem que fazer uma juntada de estudos que tem um mínimo de evidência científica. E eu vou além. O sancionamento desta lei que foi proposta
ele traz também uma segurança para a operadora do plano de saúde, e eu vou lhe dizer por quê. Evita aventuras. Por exemplo, um paciente que faz um pedido de tratamento experimental ou não tem a menor evidência científica. Esses são mais casos isolados, né? No que a gente vê na maioria dos casos é que existia essa recusa por parte dos planos de saúde, justamente por conta disso, que está ali na lista, no rol, então não vou cobrir, você que entre na justiça. E o que isso causava na prática? A descontinuidade do tratamento. Muitas pessoas não tinham a continuidade, muitas pessoas acabaram morrendo por causa disso. Você tem toda a razão. A operadora, ela se baseava naquilo que a própria ANS, naquela amplitude de cobertura, dizia: olha, isso aqui não está contemplado. E aí ele se sentia bastante à vontade em fazer aquela negativa. Volto mais uma vez e reforço a necessidade do médico assistente, além dele fazer, lógico, toda a prescrição, todo o pedido, fazer um estudo, ele vai colocar as evidências científicas daquilo que ele está pedindo. Porque, veja, a ANS, quando faz o seu estudo, ele diz que aquilo que o paciente está pedindo não está contemplado. Então, tem que ter uma evidência científica para que aquilo seja realmente um direito. Com certeza, vai ter todo esse processo, mas não deixa de ser um grande avanço, né, para todos esses usuários de plano de saúde, porque o que a gente via na prática, né, Edson, era uma queda de braço, né? Quem tinha condições de pagar um advogado, judicializar, ainda conseguia sair na frente. Agora, muitas pessoas, a população mesmo necessitada, tinha que ir para a Defensoria Pública, passava meses solicitando e muitas vezes tinham muitas negativas e era um longo processo. Pelo menos agora vai existir sim essas regras, critérios, e eles têm que existir, mas agora pelo menos o caminho vai ser um pouco mais fácil aí para os usuários. É com você, Edson. Exatamente, Maria, que a gente possa ter menos empecilhos, né? Menos obstáculos para as pessoas que precisam de tratamento, que pagam, inclusive, um plano caro, né? Vários planos de saúde são muito caros para todo mundo, né? Quem pode ter, paga caro. Então, se você paga e você, na hora que você precisa, você não pode o plano, porque está limitado ali, tem desculpa para não liberar o procedimento e tal, não dá, não é? Temos que ir atrás da justiça também. Obrigado, viu, Maria? Obrigado, agradeço ao doutor pela participação ao vivo também aqui no nosso Fique Alerta. Tá? Então não tem mais o rol obrigatório lá. Então, se o seu plano de saúde recusar, você tem mais facilidade até mesmo de conseguir ter o procedimento, né? Você está pagando o plano, né?